reflexo de acho que de uma colonização cultural, especialmente americana, que a gente teve na segunda metade do século passado, né? A gente cresceu ao som de Beatles e de música americana e música em língua inglesa, especialmente. Eu acho que esse legado ainda é muito forte. Quando se usa música em propaganda, é um pouco para acionar um botãozinho emocional que as pessoas têm de memória musical. E muita gente cresceu com essas canções, com essas músicas em inglês, então acho que é um pouco para apertar esse botãozinho emocional. Então muita gente tem essas músicas como referência. Tem muita música nacional, é claro, a gente está no Brasil, a gente tem uma cultura musical muito forte, mas acho que sempre, acho que até hoje ainda, mas talvez no final do século passado, essa colonização cultural americana gravou na nossa cabeça um monte de músicas e canções em inglês que ainda emocionam a gente quando são resgatadas em propaganda. O volume de músicas, né, de material musical que a gente faz, que é original, a gente chama as produtoras, e compõe tanto tema quanto trilhas, é muito maior do que o número de trilhas prontas que a gente compra. Ainda trilhas prontas, a gente compra muitas trilhas nacionais e algumas delas sim são inglesas ou são importadas. E por incrível que pareça, às vezes essas músicas também não são tão caras. Houve um movimento das gravadoras, especialmente, de deixar mais acessível esse tipo de material para uso em propaganda. Então, às vezes a gente pensa que comprar uma música de uma banda internacional que você conhece é um absurdo e nem sempre é. Isso entra um monte de fatores nessa conta de gravadoras e editoras musicais, mas às vezes o valor fica muito próximo. Então a gente, entre uma música que já tem um valor emocional para as pessoas e uma música nova, às vezes até financeiramente vale a pena optar por uma música que as pessoas já conhecem. Mas eu não acho que isso é predatório para o mercado necessariamente. Eu acho que o que existe hoje é uma briga cada vez maior pela atenção das pessoas. Hoje em dia as pessoas estão com 500 telas para prestar atenção, né? Desde o celular, o tablet, a TV, o desktop, e um gap de atenção muito curto que as pessoas têm, tanto para conteúdo e ainda mais para publicidade. Isso mudou toda a dinâmica do trabalho das agências, do trabalho que os anunciantes criam. Então, acho que isso mudou muito o material publicitário que as pessoas veem hoje em dia. Até os anos 80 e 90 era comum, volta e meia, aparecer aquele jingle que todo mundo sabia. Acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão prestando atenção em mídias diferentes, em mensagens diferentes, e fica mais difícil você ter um grande impacto de uma música ou até mesmo de uma ideia que seja tão memorável. Esse é um recurso em que as pessoas ganham familiaridade com a marca. Você escuta essa voz na TV, você escuta essa voz no rádio, você já imediatamente sabe que é aquela marca, você sabe imediatamente que é aquele tom de voz, aquela maneira que aquela marca se comunica com você. Então esse é um recurso super importante hoje, em que a gente tem uma quantidade gigantesca de mensagens. É aquela voz próxima, amiga, é aquela mensagem que você já sabe, que você já conhece, que vem falar mais alguma coisa para você. Sempre tento usar a referência como caminho e não como camisa de força. É só uma referência mesmo do tipo de emoção, mais do que do tipo de nota, exatamente da estrutura musical. Acho que isso não é o importante. É a emoção que aquela trilha gera. Ela funciona para convencer um cliente no processo de apresentação de uma campanha, mas depois do produto final, acho que sempre a ideia é melhorar e usar aquela nota de emoção para criar uma trilha nova. Teoricamente original, mas a gente escuta e sabe qual é a referência. Eu acho que isso é uma armadilha que a gente sempre tenta evitar. Acho que é um erro, acho que até um desrespeito com o autor original, um desrespeito até com a produtora,